Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira, eu quero orar para nós darmos início a esse culto. Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos em plena pandemia, estamos com muitas dificuldades, mas nós encontramos essa forma de nos relacionarmos e trocarmos ideias e podermos falar das grandezas do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar agora, dando abertura nesse trabalho, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua beleza, nós te louvamos pela tua santidade, nós te louvamos pelo teu amor. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos ouvintes da tua palavra, cada um dos nossos irmãos, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja visitando cada coração, fortalecendo, abençoando, preparando seus corações para andar, Senhor, diante da tua presença. Abençoa, pois, essa hora, Senhor, de oração, de reunião, que todos sejam alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado e pela tua bondade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero compartilhar um texto aqui da palavra de Deus, o Salmo de número 34, verso 4, 5, 6 e 7 apenas. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e os sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Até aqui. A palavra de Deus aqui diz para nós, nessa abertura, eu quero compartilhar com vocês algumas poucas coisas. É uma condição, se nós buscarmos ao Senhor. Se o buscarmos, Ele nos livrará, seja lá do que for que esteja acontecendo ao nosso redor. Se você o buscar, certamente o Senhor vai te livrar dos seus inimigos e de muitas outras coisas que podem estar cercando a sua vida. Se você olhar para Ele, Ele te iluminará. Ou seja, se você olhar para o Senhor nesse momento, o Senhor vai abrir os teus olhos, o Senhor vai conduzir o teu caminho para que você tenha sucesso naquilo que você está empreendendo. Então, o Senhor ilumina, é aquele que dá ideias, que nos abençoa. Se nós nos clamarmos, Ele nos salvará, seja lá o que for que esteja acontecendo. Se você clamar, o Senhor vai te ouvir e vai te livrar, seja qual for o mal que esteja aí rodeando a sua vida. Se nós temermos, Ele nos cercará de cuidados. E Ele tem vontade, irmão, de nos abençoar. Se nós temermos ao Senhor, o Senhor nos guardará e terá misericórdia de nós. A Bíblia diz que Ele nos cercará de cuidados. Então, amados, Deus Ele quer nos abençoar, mas para isso devemos nos inclinar a Ele. Então, se nós buscarmos, se nós olharmos para Ele, se nós clamarmos por Ele, se nós nos entregarmos ao temor do Senhor, certamente o Senhor nos abençoará. Então, esse é o caminho da bênção. O caminho da bênção é olhar para o autor e consumador da nossa fé, esperar nele, confiar nele, buscar nele a ideia, buscar nele o processo, buscar nele a solução, buscar nele a salvação, buscar nele tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa fonte. Fica conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Minha fé vai me levar
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Nessa ocasião, amados, nesse momento, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, está no livro de Cantares, capítulo 8, no verso de número 6, aonde diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo,
e são veementes labaredas. Eu estava lendo aqui o texto e eu já freguei isso em uma outra oportunidade, mas o Senhor me fez lembrar isso e eu quero relembrar. Fiz alguns acréscimos, uma remodelação dessa palavra, que eu já preguei numa quarta-feira à noite na igreja, presencialmente, mas eu quero compartilhar com aqueles que não estiveram conosco naquela oportunidade. Então, amados, eu quero falar um pouquinho sobre o ciúme. O ciúme, que é uma coisa que parece muitas vezes normal no nosso meio, na humanidade, mas o ciúme, se ele não for algo natural, porque existe um ciúme natural, né? Isso aqui é meu, alguém pegou, essa mulher é minha, alguém está olhando, coisa natural, tá? Mas passageira e rápida, mas não uma coisa permanente, doentia. Um ciúme pode ser algo que pode trazer, né, muitos prejuízos para a vida, tanto daquele que está com ciúme, né, vivendo esse ciúme, como daquele que está sofrendo, né, esse ciúme. Quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o significado do ciúme. Eu busquei um significado mais simples possível. O ciúme, ele é um sentimento doloroso causado pela suspeita de infidelidade da pessoa amada. O dicionário diz isso. Zelo, talvez o ciúme seja um zelo. Angústia provocada por sentimento exacerbado de posse, ou seja, é meu. Então o ciúme ele traz essa dificuldade aí para nós pensarmos. Então o ciúme é como ser ameaçado ou se sentir ameaçado. Então alguém está tentando pegar o que é meu, né? Supostamente meu, e aí o ciúme entra em ação. Certamente você já presenciou uma cena de ciúme, né? É uma coisa que acontece muito. Você sabia que nós podemos gerar ciúmes nos outros, ou ter ciúmes, né? Nós podemos gerar ciúmes na pessoa. Como que eu posso gerar ciúmes em alguém? Por exemplo, uma mulher, ela pode gerar ciúmes no marido se a atitude dela, de repente, um olhar, uma roupa, uma coisa qualquer, o marido fica, opa, que coisa estranha, né? Não, já fica aquele ciúme, né? Aquele medo de perder, né? De ser trocado e tal. Ou o homem ou a mulher, essas coisas acontecem, né? E nós podemos gerar ciúmes nas outras pessoas, como nós podemos sentir ciúmes pelas outras pessoas também. Lá em Provérbios 6:34, Provérbios 6:34, está escrito aqui, e resumindo, né? O ciúme é perigoso, pode causar grandes danos, vingança e até morte no mundo secular. Um marido ciumento pode matar a esposa, pode matar o amante, pode acontecer um monte de coisa, pode se suicidar. É o mundo que nós estamos vendo aí, as coisas estão acontecendo. Tudo isso gerado por causa do ciúme. Né? O ciúme ele provoca situações que trazem confusão. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, falando sobre os frutos, né? Falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, lá do 16 ao 21, ao 26, perdão, do 16 ao 26, e no verso 20 ele diz assim, ó, o ciúme é obra da carne. Olha só. Então nós que somos crentes, não somos pessoas que andamos com ciúmes, ciumados, né? Esse tipo de coisa não combina conosco, que somos nascidos de novo e nós não vivemos na carne, vivemos no Espírito, né? Se é que vivemos no Espírito. O apóstolo Paulo também diz isso. No verso 23 ele diz assim, que nós devemos ter domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito, ou seja, o domínio próprio é você aprender a dominar as coisas. Eu domino minha fala, eu domino as coisas que eu faço, eu domino, então eu tenho capacidade de dominar também o meu ciúme. O ciúme ele pode ser dominado. Se nós andamos na presença de Deus, certamente nós temos capacidade de vencer o ciúme, né? Então eu tenho alguns exemplos aqui para dar para os irmãos sobre ciúmes na Bíblia. Vamos ver alguns textos aqui. Em Gênesis 30, verso 1, nós encontramos que Raquel teve ciúmes de Lia. Então Lia tinha filhos, Raquel não podia ter filhos, não tinha filhos. Então
ela ficava com ciúmes, sabe? Ciúmes, né? Não era inveja, era ciúmes, né? Ciúmes porque o marido dela tinha filhos com a outra e com ela não. Ela tinha ciúmes de Lia. Em Gênesis 37:11, José, né? Seus irmãos tinham ciúme dele com o pai, porque o pai amava o José, fazia roupa para ele, cuidava dele, e aí eles tinham ciúme dele. Pô, que isso, o pai só gosta dele, né? Não gosta de nós, né? Um negócio assim estava acontecendo lá. Em 1 Coríntios 3:3, o apóstolo Paulo escreve que até dentro do âmbito da igreja existe o ciúme e traz contendas. Ah, o pastor gosta mais daquele irmão. O pastor gosta mais daquele irmão. O pastor protege muito aquela pessoa. O pastor... Bom, isso é ciúme. Não é inveja. É ciúme. Porque ele também queria ser tratado da mesma forma. E às vezes, o pastor tem que tratar uma ovelha que está sofrida, né? O que está precisando da ajuda dele, ou está sendo acompanhado, discipulado. Então, às vezes, um cuidado é um pouco maior, porque você está tentando orientar aquela ovelha e tal, mas às vezes o ciúme entra no coração das pessoas. Ah, o pastor dá mais atenção para isso que para aquilo. Também acontece dentro da igreja. Em Romanos capítulo 11, verso 11, a Bíblia diz que os gentios, sendo salvos, eles provocaram o ciúme dos judeus. Olha, os judeus começaram assim por que Deus está salvando os gentios? Não era só nós? Assim, tipo, né, Deus está cuidando deles agora, não era só de nós? Então, essas coisas, essa questão do ciúme, ela acontece muito forte, né, na vida das pessoas. Em Ezequiel capítulo 8, do verso 1 ao 6, Deus, a Bíblia diz, que Deus sente ciúmes de nós quando nos afastamos dele e flertamos com o mundo. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do Evangelho, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Ciúme, pô, ele é meu, o que ele está fazendo lá? Ele é meu, o que ele está fazendo no mundo? Ele é meu, por que ele está atrás dos ídolos? Ele é meu. Mas assim mesmo ele não deixa de nos amar, mas Deus tem ciúme de nós também. Apesar que o ciúme de Deus não é comparado ao ciúme humano, né? Mas Deus, ele tem um zelo por nós, ele nos ama. Então, quando nós nos afastamos, Deus tem ciúme de nós. Porque nós vamos supostamente nos perdendo para o mundo e para o pecado. Lá em Números capítulo 5, verso 14, o ciúme ele tem um nome. Você pode ler, eu quero que você leia lá. Números capítulo 5, verso 14, diz assim, que é chamado de espírito de ciúme. O ciúme, ele é um espírito que entra no coração da pessoa. Ele fica com ciúme. Tem ciúme. Sabe, uma coisa forte. Aqui o texto diz que o marido, quando ele fica com ciúme da mulher, né, ele suspeita alguma coisa lá, até ele fica com ciúme. Aqui é uma coisa, às vezes chega a ser uma coisa doentia, é chamado de espírito de ciúme. O espírito de ciúme ele deve ser combatido em oração, deve ser entregue no altar do Senhor, que é uma coisa que não é tão boa, né? Não é uma coisa boa. Você tem um ciúme de alguma coisa sua, ou assim, né? Com domínio próprio, né? Que é meu, né? Então tem que ter um zelo, um cuidado, é uma coisa. Agora tem aquele ciúme doentio, viver naquela paranoia toda, aí não é coisa de Deus. Outra coisa também, em 1 Coríntios 13, verso 4, diz que o amor não arde em ciúmes. Então, quem ama, irmãos, não tem esse espírito de ciúme. Não arde em ciúme, não viva naquela contenda emocional, sabe? Parece que está acontecendo alguma coisa, na verdade não está acontecendo, está na mente da pessoa, o espírito do ciúme envolvendo a pessoa e podendo tirá-la do âmbito da paz, né, levando para um universo assim de contenda, né, de adversidade, discussão, aquela paranoia toda. Isso não é de Deus, isso não é bom. O amor não arde em ciúmes, 1 Coríntios 13, verso 4. E lá em Cantares 8,6, que nós começamos a falar aqui, o que é o torturo? O que é o ciúme? Ele é uma tortura.
Ele é um sofrimento desnecessário. Deve ser evitado a todo custo. Ser evitado a todo custo. E o texto aqui de Cantares 8,6 diz assim que é comparado a uma sepultura. A pessoa perde o equilíbrio, a pessoa fica desesperada, a pessoa entra num mundo lá paralelo, alguma coisa dentro da imaginação dela, o ciúme toma conta de uma forma que ela fica desesperada, descabelada, e tentando fazer alguma coisa, e isso não é normal, isso não é de Deus. Então, no próprio capítulo 8 de Cantares, verso 6, diz que é comparado a uma sepultura, uma espécie de morte espiritual, que a pessoa entra naquilo e se perde, né, de uma maneira muito, muito, muito estranha. E tem mais, lá no livro de João, né, no capítulo 2, o livro do Evangelho de João, Jesus ele fala no capítulo 2, do verso 13 até o 17, que é o zelo pelo que tem, ter zelo das coisas. Por exemplo, aqui nesse texto, Jesus ele chega no templo e derruba tudo, aquelas coisas no chão e despede ali o pessoal que estava vendendo ali as coisas, né, os cambistas, faz aquele negócio na frente, porque ele diz assim, a casa do meu pai será chamada casa de oração, ou seja, tem ciúme daquele lugar, daquela coisa, né? Então Jesus vai ali e causa tudo aquilo, mostrando que as coisas de Deus têm que ser feitas com zelo. Então Deus ele quer que a gente tenha zelo pelas coisas. Eu tenho zelo pelo meu casamento, eu tenho zelo pelo meu trabalho, por tudo que eu faço, tal, com cuidado, com carinho, né? Eu luto por aquilo que é certo, mas não viver nessa paranoia, né, de ciúmes, a gente não pode. Em Êxodo 25 diz que Deus é zeloso. Né? Deus, quando fala que Deus tem ciúme de nós, Deus ele tem zelo de nós. O zelo é uma coisa muito diferente daquilo que muitas pessoas imaginam, né? Você zelar por alguma coisa é muito diferente de você ficar lá contendendo, né? Aquele cuidado, né? Aquela, é meu, tal, eu tomo cuidado. Eu quero dizer para vocês que em Mateus 26, 41, Jesus diz assim, cuidado para não entrar em tentação. Ou seja, ter ciúme das coisas não é uma coisa fora da nossa realidade. Nós sentimos parcialmente ciúme de algumas coisas, mas Jesus diz que não pode ser com excesso. E lá no texto de 26, 41 de Mateus, cuidado para não entrar em tentação, ou seja, em excesso, se ultrapassar e às vezes pecar por causa disso. E ele fala vigiar e orar, ou seja, manter uma sobriedade, né, nos frutos do Espírito. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, eu vou ler para encerrar, 5, do 16 ao 26, ele diz assim, ó, preste atenção. Digo, porém, andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros e coisas assim. O apóstolo Paulo está dizendo. Então, amados, o ciúme, ele é uma coisa que pode se tornar doentia.
Nós precisamos levar isso cativo aos pés do Senhor, para que o Senhor tire isso do nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amados, e louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos encerrar essa programação buscando a presença do Senhor em oração. Que Deus seja contigo, te fortaleça, te abençoe. Eu te aguardo no domingo próximo, às 9h30 da manhã, juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar encerrando. Pai, nós te louvamos pela tua beleza, nós te louvamos pela tua santidade, nós te louvamos pelo teu amor e pela tua graça. Que esse espírito, Senhor, de ciúme, Pai querido, que muitas vezes, Senhor, entra no coração das pessoas, que ele não tenha lugar, Senhor, nos nossos corações. Que o marido possa saber, Senhor, e confiar na sua esposa, que a esposa possa saber confiar, Senhor, meu Deus, no seu marido, e que os irmãos possam confiar uns nos outros, Senhor, e o Senhor possa ter misericórdia de nós, que esse espírito de ciúme, ele não entre no nosso coração, na questão da igreja, na questão do trabalho, na questão da família, para que nós não tenhamos ciúme, Senhor, e nós pensemos que o outro é privilegiado e nós não. O Senhor tenha misericórdia do nosso coração. Nos ajude, Senhor, meu Deus, que nós sejamos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Possamos, Senhor, meu Deus, reter no nosso coração a Tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo a Tua palavra. Que ele possa, Senhor, guardar a Tua palavra, que ele possa viver a Tua palavra, que ele possa praticar a Tua palavra. E o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que o Senhor dê graça, dê paz e use de misericórdia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus que excede todo entendimento, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, em nome do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Receba meu abraço, Deus abençoe a sua vida, e até domingo eu te aguardo às 9h30 da manhã, no templo do Senhor, amém? Na Igreja Batista Renovada de Nova Poá, e o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Até lá.